Tudo bem, professor João aqui na área. Vou gravar bem rapidinho a resolução do exercício 20 aí para vocês, né, da OBMAP. Então, pessoal, para começar um exercício como esse, a gente vai pegar aqui e ler as informações básicas, né? Então, dois reservatórios ligados por um fino tubo em sua parte inferior contêm o mesmo volume de água com diferentes alturas, conforme mostrado na figura 1. Ponto. Então, o que ele está mostrando para nós aqui na figura 1, que eu tenho um tubo mais fino e um tubo mais grosso, interligados aqui por esse pequeno tubinho, que por enquanto está fechado, mas mesmo os níveis de água sendo diferentes, eles possuem o mesmo volume. Então, o mesmo tanto de água que está aqui, cabe também aonde? Aqui. Fechou. O que mais que ele diz para nós? Ele diz o seguinte: abrindo-se a torneira do tubo, a água escoa, de modo que as alturas das colunas da água se tornem iguais. O nível de água do reservatório esquerdo baixa x centímetros e o nível do reservatório direito sobe y centímetros, conforme indicado na figura 2. Qual é a altura H em centímetros da água em equilíbrio? Ou seja, pessoal, ele quer saber esse Hzinho aqui. Como é que eu vou descobrir esse H, João? Então, a gente vai pegar e partir de todas as coisas que ele disse no enunciado. Então, a primeira coisa que ele diz para nós, que o volume do tanque mais fino é igual ao volume do tanque mais grosso. Como é que eu calculo o volume? Todas as vezes que eu quiser calcular o volume de uma figura, eu vou fazer a área da base vezes a altura. Então, o que acontece? O volume aqui do tanque fino, a área da base a gente não conhece. Então, a gente pode falar a área da base do fino. Vezes a altura. Quem que é a altura desse cara? A altura aqui do tanque fino, eu posso falar que é o H, a altura normal, mais x centímetros. Então, a área da base do tubo fino vezes a altura da água, que é o H que a gente quer descobrir, mais x, vai ser igualzinho ao volume do tubo grosso, que ele vai ter o quê? A área da base do tubo grosso, que é diferente da área da base do tubo fino, porém a altura da água aqui não vai ser H, vai ser o quê? O comprimento H, só que menos um pedacinho. Quem que vai ser esse pedacinho que a gente vai retirar? O Y. Pronto. Então, a gente já tem uma informação importantíssima aqui. O que mais que a gente consegue colher desse exercício? A gente consegue colher o seguinte, né? O que a gente tem aqui, né, é o princípio dos vasos comunicantes. Então, mesmo que são de espessuras diferentes, na hora que a gente interliga os vasos, as alturas, né, vão se equilibrar. Então, a gente pode falar o quê? Já que eles tinham o mesmo volume, já que equilibrou. A gente pode falar que o volume de água que desce em X é o mesmo volume de água que sobe aqui em Y. Ou seja, a área, né, da base do tubo fino vezes esse comprimento X, que foi o que diminuiu, será igual à área da base do tubo grosso vezes esse comprimento Y que aumentou. Já que, vocês concordam comigo, que esse volume que abaixou corresponde ao mesmo volume o quê? Que subiu. Pensem para vocês verem. A partir daí, a gente montou duas equações. E com essas duas equações, a gente vai fazer a resolução do nosso problema. Então, a gente aqui, para terminar o problema agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação, que eu posso chamar ela de 1, e eu vou dividir ela pela equação que a gente vai chamar de 2. Então, ficaria assim, ó. A área do tubo fino vezes H mais X dividido pela área do tubo fino vezes a altura X. Será igual, então veja que eu dividi esse cara que estava desse lado da igualdade por esse. Deixei o símbolo de igualdade e o de lá também vai ser dividido pelo outro. Então, como em sistemas a gente pode fazer aquele método da adição, método da substituição, em sistemas também
eu posso dividir, né, uma equação pela outra. Eu não preciso só somar, multiplicar, né, ou subtrair. Então a gente chega nisso aqui. Chegando nisso aqui, a gente diminui um pouco do tanto das nossas incógnitas, porque aqui a gente consegue simplificar e simplificar, sobrando então h mais x sobre x igual a h menos y sobre y. Aí o que a gente vai fazer agora? Para descobrir essa tão querida altura, a gente vai ter que multiplicar em cruz. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então vamos lá, para a gente ver quanto que a gente vai chegar. Se eu pegar aqui, se vocês perceberem, eu vou fazer y vezes tudo aquilo ali. Então vai ficar YH mais YX, porque eu estou multiplicando todos os dois. E a hora que eu multiplicar esses dois, do outro lado vai ficar XH menos XY. Como que a gente quer descobrir H? Vamos deixar eles, né, juntos de um lado da igualdade. Então eu vou jogar o nosso XH para o outro lado, ele vem aqui, ó, menos XH. Então, na verdade, a gente subtraiu, né, XH de ambos os lados. E esse XY que estava positivo, também, né, transferirei ele para o outro lado lá. Então, ele vai aqui como eu já tinha um menos XY e vai também como menos YX, que dá na mesma aqui, né? Vocês podem ver. Se a gente tivesse feito ao contrário, e aí, João, daria na mesma? Daria na mesma. Se a gente tivesse, ao invés de ter subtraído x, né, h de um lado, a gente tivesse jogado ele para o outro, a gente ia chegar na mesma coisa. Poderia ter trago esse cara para cá e levado esse cara para lá. Aí ia ficar xy mais yx é igual a xh menos yh. Daria na mesma. Mas o que vocês têm que perceber? Se eu tenho xy e yx, a propriedade da multiplicação é comutativa. Então, isso aqui dá na mesma, né? Então, eu posso falar que isso aqui é 2xy. E aqui, se eu tenho um h multiplicando os dois, eu posso colocar o h em evidência. Falar que isso aqui é h vezes x menos y. Logo, como eu quero o h, a hora que eu pego aqui esse cara aqui, passo ele para o outro lado, né? Divido por x menos y dos dois lados, eu chego que o nosso h é o quê? 2xy dividido por x menos y. Chegando, então, assim, na alternativa E de escola. Fechou? Então, aqui a gente tinha que ter um pouquinho de conhecimento algébrico, porque a gente precisava chamar algumas incógnitas para conseguir resolver o exercício. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, turma do OBMAP.